Fala pessoal, bora lá minha gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois cenários dentro da emergência pré-hospitalar, que é o que passou, convencionou-se a falar no Brasil em APH convencional e APH tático. Muito bom. Eu coloquei então no material que a área de urgência e emergência pré-hospitalar ela possui dois desdobramentos aqui para dois cenários muito distintos, muito diferentes, principalmente quanto a princípios de segurança, e aí associado à presença de ameaças ativas, eu tenho situações de agressores ativos, eu tenho limitação de material, eu tenho facetas de ambientes inóspitos, ambientes de alto risco, entre outras características, certo? Então, aqui a gente passou, hoje é comum as expressões APH convencional e APH tático, né, para representar essas duas características. E nesse vídeo, o que eu mais gostaria é de separar essas duas coisas e mostrar alguns problemas que estão acontecendo, que vêm acontecendo aí no entendimento dessas coisas. Tá? Bom, o APH convencional, a própria expressão convencional aqui, ela é interessante porque ela é sinônimo de habitual, de comum. Então, quando a gente fala do APH convencional, eu me refiro às operações habituais. Eu me refiro àquelas operações do SAMU, do bombeiro, da concessionária de uma rodovia e tal. Na literatura internacional, isso aqui aparece muito como cuidado pré-hospitalar civil, ou ambiente civil. E por conta da tradução literal, a gente tem problema em cima disso aqui. É o que eu falei no último vídeo lá. Vai traduzir literalmente, vai meter o negócio no Google Tradutor, e aí ele traduz palavra e não traduz contexto. Tá? Puta, é foda. Toma cuidado com o tradutor. Tradutor traduz palavra, não traduz contexto. Ok? Então eu vou apagar esse civil aqui, porque isso aqui me dá muita dor de cabeça. Vou te explicar por quê. A área de APH convencional, ela se caracteriza por aquilo que sempre foi o APH. Sempre foi no Brasil o APH. Tá? Então, é aquele APH de uso de prancha longa, estabilização de lesão de tecido mole, sei lá, lesão osteomuscular, e bota colar cervical e põe na prancha, head block, beleza, é isso aí. Isso aí é o APH convencional, APH habitual. É o comum, digamos. O APH tático, ele é um APH que na literatura internacional ele aparece como um APH militar. E essa expressão militar também me dá uma baita dor de cabeça aqui no Brasil em termos de tradução. Né? E aí a gente começa a variar para militar e policial. Eu vou apagar isso aqui também para evitar a dor de cabeça agora. O que a gente precisa compreender aqui é o seguinte. O APH tático, pensando agora em Brasil, tá? Contextualizando a nossa realidade aqui, em cima das diretrizes internacionais que a gente emprega. Eu escutei outro dia um militar do Exército, ele fez uma postagem lá, ele falou assim, tá vendo? Aí ele citou lá a portaria do Ministério da Defesa de 2018, falando, o paisano não pode dar curso de APH tático, você tá vendo? Não sei o que tal. Eu falei assim, putz, cara, a gente realmente tem um problema muito grave na tradução e no entendimento de aplicabilidades. Aplicabilidade. Aí eu falei assim, meu, essa portaria que você está lendo aí, ela só serve para a Força Armada, né? Tipo, você está muito limitado de aplicabilidade. Então, o que acontece aqui? No APH tático, a gente tem uma situação operacional. Essa situação operacional refere-se a militares, a policiais e etc. Tudo que for segurança, não somente pública, tá? Não somente pública. Então eu tenho
forças armadas, tenho forças auxiliares, tenho qualquer outra unidade de segurança, pública ou privada. Mas eu me refiro a um atendimento em atividade operacional. Então aqui a gente está falando de feridos em atividade, e eu costumo nos meus materiais chamar isso aqui de APH em combate. Tá? Por que eu me refiro, por que eu coloco o em combate? Porque no APH operacional, no APH tático operacional, a minha preocupação aqui é no atendimento aos feridos em situação de confronto. Nos feridos desse corpo de profissionais aqui. Mas existe uma situação de APH tático voltada para vítimas, por exemplo, de incidentes intencionais de múltiplas vítimas, os IIMVs. O que é isso aqui? Isso aqui é terrorismo, é o agressor ativo, o atirador ativo, por exemplo. Aí, esse APH tático, ele é voltado, não é para o operacional, ele é voltado para todos, mas inclusive para profissionais de saúde e resgate, /resgate. Como é que isso acontece? Houve uma necessidade de se traduzir diretrizes da medicina de guerra para o contexto civil, para o contexto urbano e etc. E aí, por exemplo, o TCCC, o Tactical Combat Casualty Care, foi reescrito, né, para um contexto mais direcionado para esse público, que é o Tactical Emergency Casualty Care, o TECC. O que eu quero dizer com isso aqui? O APH tático, ele tem um braço voltado para o operacional, que no Brasil, quando a gente fala APH tático, é isso que a gente lê, né? A nossa mente vai para isso. Então eu estou falando do IFAC, estou falando do uso de tourniquet, estou falando do kit que o operador vai carregar no colete, no cinto, na mochila, não sei na onde que ele vai carregar. É o operador que no dia de serviço, como um policial geralmente morre mais fora de serviço, então ele está armado, ele tem um torniquete, é isso que a gente pensa em APH tático. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Em Londres, por exemplo, tem grupos do sistema de atendimento de emergência convencional especializados no atendimento tático, que seria o atendimento a situações com múltiplas vítimas intencionais. Então tem lá um evento com atirador ativo, é esse grupo que vai para lá para atender as vítimas, tá? Então, o APH tático não está só relacionado com o operador de segurança, meus jovens. Está relacionado também com os profissionais de resgate e de saúde, certo? Qual é a diferença? A diferença é que o operacional ele tem que aprender a atender a si próprio e ao colega durante a operação. Então, o pau está quebrando e ele tem que se virar para atender. E o profissional de saúde e resgate, ele precisa aprender as especificidades do atendimento a múltiplas vítimas em situações de violência, em cenários conflagrados ou situações de violência intencional com múltiplas vítimas. Tá? Ele precisa conhecer princípio de segurança, ele precisa conhecer o princípio de ameaça ativa, de controle de ameaça, o que mata mais, uma triagem de vítima dentro desse aspecto. E aí eu comentei com esse militar e falei assim, cara, você está fazendo uma confusãozinha aí, não é bem assim, né? Então, aí apresentei para ele essas características aqui para que a gente possa definir melhor essa situação, tá? Então, o APH tático não é só aquilo que a sua mente lê inicialmente falando do APH do operador de segurança pública, tá? Bom, depois eu volto mais alguma coisa que eu lembrar. É o seguinte, o APH convencional, que eu passo a chamar nos meus materiais de APH-C minúsculo, refere-se ao cenário civil de atendimento com operações habituais. Na literatura internacional aparece mesmo essa expressão civil, civilian, mas eu prefiro substituir para
operações habituais, onde se inserem ações do bombeiro, do SAMU, concessionário, empresa privada, beleza? Na prestação de atendimento à vítima de caso clínico ou de trauma. Aquilo que a gente está acostumado a ver, o cara carregando a prancha, carregando a vítima na prancha. O APH tático, o APH T minúsculo, refere-se ao cenário do atendimento à vítima, só que agora é uma vítima de trauma por violência, né? E aí o que a gente tem no trauma por violência é mais específico, ele é mais enxuto, digamos assim, em repertório. Então eu estou falando de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, ferimento por explosão, ferimento por atropelamento, são relacionados à violência. Então eu tenho os ferimentos por arma de fogo, ferimento por arma branca, ferimento por objeto contundente, né? E isso daqui são situações que acontecem em confrontos, em incidentes intencionais com múltiplas vítimas, em operações policiais, operações militares. E aí, como eu disse, as duas relações, tanto do operacional quanto do sistema de atendimento de emergência, né? Onde as técnicas são ensinadas para que o operador proceda com o atendimento inicial ainda em zona de conflito, porém não necessariamente na presença de ameaça ativa. Então, o atendimento inicial à vítima é feito numa zona de conflito, numa área conflagrada, na presença de ameaça ativa ou após, né, o controle da ameaça. No caso, se a gente fosse comparar os dois aqui, no APH convencional, eu posso dizer que geralmente ele conta com uma melhor disponibilidade de recursos, né? Tudo bem, vai, mas a minha ambulância tem dificuldade, porque a minha região... Não, beleza, eu estou comparando os dois. O APH convencional tem melhor disponibilidade de recursos, né? Você pode levar quantas mochilas você quiser. Você está lá cheio de mochilas, está cheio de coisa. Você tem uma ambulância que você leva para o lugar, né? No APH tático a gente leva no bolso, no cinto, no colete. A atuação do APH convencional geralmente é numa área relativamente mais segura. Embora você tenha aquela questão do APH, né, que você está na rua, você pode ser atropelado, você tem a situação que você pode ser agredido, é tudo aquilo que eu já passei nos vídeos anteriores, mas comparando os dois, é uma área extremamente segura, né, perto do tático. Pela possibilidade de reposição de suprimento, então eu tenho essa disponibilidade de reposição de suprimento, equipe de rápida intervenção, então aqui de repente uma unidade de suporte básico lá precisa do suporte avançado, aciona, o médico pega o carro de intervenção rápida e rapidamente ele está na cena. E o tempo de extração, aqui talvez a palavra extração até nem seja mais adequada, mas o tempo de extração é curto, o tempo de remoção dessa vítima é curto, né? Mas o que é um tempo curto? Cara, o tempo que a ambulância demora para chegar na cena, o tempo que demora para colocar a vítima e levar para o hospital. Se a gente for jogar isso para o APH tático, né, nesse cenário, eu ainda tenho outras expressões que podem representar a mesma coisa, como a medicina tática, é um termo que eu costumo utilizar, o APH de combate, eu estou vindo para o lado errado, o APH de combate também é uma expressão comum, né? E aí essa situação, ela enfrenta algumas dificuldades, né, com relação à limitação de recursos. Então, o que você tem é o que dá para carregar. Ações em áreas inseguras, né? Seja porque o cara estava fazendo lá uma determinada atividade da área de segurança e aí alguém foi atingido, se lesionou e aí virou um atendimento em área conflagrada, ou seja porque foi se fazer esse tipo de conduta. O isolamento da vítima e do socorrista, né? sem equipe, sem apoio, sem equipe de intervenção, e o tempo de extração é incerto, né? Você tem uma extração incerta ali. Uma das áreas da medicina tática também que dá para estudar é o tempo prolongado, né? O tempo em campo prolongado. Muito bom. Então, considerando essas duas coisas, nos treinamentos que eu coloco, nos materiais, eu coloco as expressões APH em combate e APH de combate, representando aquilo que eu comentei. No APH em combate, eu me refiro a atividades na presença de ameaça ativa. Então essa expressão eu costumo usar para quê? Eu costumo usar para o operador de segurança pública, que de repente, vamos lá, uma unidade estava fazendo cumprimento de mandado de alto risco,
e aí um dos operadores se lesiona no meio daquela área. Então, eles estão em combate e prestando um atendimento pré-hospitalar ali, de resgate e atendimento pré-hospitalar para um dos colegas. Eu tenho uma situação, por exemplo, de um incidente intencional com múltiplas vítimas, tem um atirador ativo em determinado lugar e essa equipe é chamada para fazer a incursão nessa área para controle da ameaça. Então o APH em combate é aquele que eu me refiro na presença de ameaça ativa e o APH de combate é o que eu me refiro após controle da ameaça. Ah, cara, mas puta, nada a ver separar essas duas coisas. Por que eu faço isso? Primeiro que é só uma contextualização. Você quer usar os dois como a mesma coisa, tá certo, não tem problema nenhum. Mas é para justamente contextualizar para algumas pessoas que existem equipes de atendimento pré-hospitalar que não são operadores de segurança pública, são profissionais de saúde e resgate, que são especializadas no atendimento para esse tipo de situação. No Brasil isso não é tão comum. Mas eu tenho, por exemplo, uma unidade, você está escrito lá, assim, o cara usa um uniforme verde-limão, escrito APH tático, escrito equipe tática, escrito atendimento tático. Eu uso a expressão tactical, mas usando uma roupa verde-limão. Daí você fala assim, cacete, mas não tinha que ter baixa visibilidade, o cara não tinha que ter não sei o quê, justamente porque a sua visão está no APH de combate operacional. Ele não está no APH de combate relacionado ao profissional de saúde e resgate, tá? Então, saiba que existe essa característica, essa necessidade. O que mais que eu preciso colocar aqui? No APH, então, em combate, eu costumo dizer que é aquele atendimento praticado por profissional da área de segurança pública, em serviço ou fora dele, aplicado durante a presença de ameaça ativa. Enquanto a conduta, e detalhe é que há condutas de acordo com fases e níveis de segurança. Então, quando a gente ensina aquelas fases do TCCC e do TECC, as 3 fases de segurança, geralmente ela se aplica mais para o APH em combate, né? E aí, no APH de combate, refere-se ao atendimento praticado por esses mesmos profissionais de segurança ou por leigos. Mas como assim por leigo? Leigo faz APH de combate? Ele faz, porque ele pode ser uma das vítimas desse lugar, e aí ele pode estar lá mais inteiro do que as outras, e ele faz um controle de hemorragia em alguém, ele arrasta alguém para uma área de relativa segurança, então ele também está inserido nisso, também está participativo nisso. Ou profissionais de saúde, inclusive em serviços de emergência aplicados a essas vítimas de confronto, né, e incidentes intencionais de múltiplas vítimas, só que aqui após o controle da ameaça. Então, não tem diferença mesmo entre as duas, eu só coloco isso como uma maneira de provocação para tentar tirar da cabeça do brasileiro que o APH de combate ele é apenas operacional, tá? Para a gente não ter esse tipo de problema. Eu posso sim treinar uma equipe de saúde que não tem nada a ver com segurança pública no atendimento tático, né, de APH tático, de maneira que esse profissional compreenda melhor a diferença das vítimas desses dois cenários, saiba se portar numa área de conflito, saiba avaliar princípio de segurança e saiba tratar essas múltiplas vítimas. E aí fica uma sugestão agora, que é minha opinião, tá? Minha opinião. Quando eu vou fazer treinamento, uma das dificuldades que eu tenho com treinamentos assim de turmas mistas, eu já faz uns anos que eu só atendo grupos fechados, então esse problema eu quase não tive mais. Porque praticamente tudo que eu faço eu tenho homogeneidade no meu grupo. Então eu vou atender um grupo de uma instituição, de uma empresa ou de uma corporação, e eu atendo uma turma fechada, é todo mundo igual. Se é polícia, todo mundo é polícia, se é brigada, todo mundo é brigada, se é saúde, todo mundo é saúde. Facilitou muito a minha vida, né, fazer isso. Mas quando eu fazia os cursos livres, eu participava de cursos livres, uma das dificuldades que eu tinha, e desgosto muitas vezes que acontecia, era justamente ter turma mista demais. Então eu tinha um policial civil, um policial militar, um militar da Força Aérea, um militar do Exército, um cara do SAMU, um cara da rodovia, um bombeiro civil e um advogado. Tipo assim, uma mistura. E aí como é que você faz um curso de APH tático
para tudo isso de gente misturada, né? Como é que você ensina conduta de patrulha para todo mundo? Como é que você ensina controle de hemorragia para todo mundo? E quem que vai fazer conduta de patrulha? Você vai botar lá o airsoft na mão de todo mundo? Tipo assim, você vai pegar esse advogado que nunca viu uma arma na vida perto dele e vai colocar ele para fazer esse treinamento, vai atrapalhar o treinamento, vai confundir a cabeça, vai fazer uma zorra no negócio. E aí eu comecei a enxergar umas coisas, cara, que puta merda, me dá até... Desculpa, vou desabafar, tá? Coisas que você não vai acontecer em treinamento comigo e se eu tiver presente eu vou sair até de perto. O cara vai fazer um curso de APH tático, ele vai com o uniforme do SAMU, aí ele vai fazer um treino de APH tático, aí colocam lá um airsoft na mão dele, ele faz uma empunhadura que ele nunca viu, aí ele vai para o meio da conduta de patrulha, ele não sabe o que ele está fazendo, não sabe para onde ele vai, e aí ele não aprende nenhuma coisa nem outra. Ele aprende uma coisa que ele nunca vai fazer, que não é para ele fazer, e deixa de aprender o que importa da área dele. A mesma coisa é o operacional, né? Ele vai lá, aí deixa o operacional só fazendo conduta de patrulha, que é uma coisa que supõe que ele já sabe ou deveria saber, e não faz o cara, não ensina para o cara as técnicas de controle de hemorragia e de atendimento. Então, o treinamento começa a dar ruim. Eu vejo imagem, por exemplo, do cara vestindo a roupa de samuzeiro, segurando lá um fuzil, aí eu olho, coço a cabeça e falo, mano do céu, que bosta que é essa? Tipo assim, eu penso, cara, agora é minha opinião, mais uma vez, né? A área tática, ela é muito da hora, ela é muito legal, ela chama atenção, ela faz você vibrar, e aí você começa a repensar a sua vida, as decisões que você tomou, porque ela te chama para aquilo lá, e é muito legal aquilo ali. Não estou falando dos frustrados, né? Tem os profissionais que são frustrados. Não é frustração, é porque a área é legal mesmo. Só que o problema é o seguinte, você quer ser atirador, você quer ser instrutor de tiro, você não vai ser instrutor de tiro usando o uniforme do SAMU, né? Quando você estiver no SAMU, você vai ser o cara do SAMU. Quando você estiver no stand, você vai ser o cara do stand. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Não dá para você ser, por exemplo, enfermeiro do SAMU e ao mesmo tempo ser um policial civil. Então você vai ter uma hora que você vai ser policial civil e vai ter uma hora que você vai ser enfermeiro do SAMU. Você até pode colocar o seu conhecimento de enfermagem durante a sua atividade policial, mas você não vai colocar a sua atividade policial durante o seu atendimento de SAMU, entendeu? Você não vai andar lá com uma pistola na cintura com a roupa do SAMU. Bombeiro civil é a mesma coisa. Vejo lá o treinamento, o cara com o uniforme de bombeiro civil segurando um fuzil. Porra. Vai fazer um treinamento desse, não vai com a roupa de bombeiro. Né? Já que você quer aprender a atirar, faz curso de tiro. Né? Você quer dar instrução de tiro, faça o curso de instrutor de tiro e vai dar curso de instrutor de tiro. Mas não é ao mesmo tempo. Não dá para ser ao mesmo tempo. Entendeu? E isso acontece justamente por não conseguir entender e diferenciar essas duas coisas. Então fica o recado para os dois. Fica o recado para o operacional, para ele entender que o APH tático não é só operacional, e fica o recado para o paisano, para o civil, para ele entender que ele precisa aceitar onde ele está e escolher onde ele está, e não dá para estar nos dois ao mesmo tempo. Então vai fazer um curso de APH tática, ele tem que entender que aquilo que ele está aprendendo ali não necessariamente é o que ele vai fazer. Tá? Então, eu acho que enquanto instrutores, você que é instrutor, que está me ouvindo, começa a repensar o seu treinamento, porque se você faz turma mista, você tem esse problema que eu sei, é um problema complicado, e a minha sugestão é, toma cuidado para você não pegar o operacional e deixar o operacional num curso de APH tático, ficando fazendo coisa tática, fazendo só a parte operacional, que supõe-se que ele já sabe, esse cara precisa aprender a atender. Né? O operacional supõe que ele já sabe, ele tem que aprender a atender a vítima. E o cara da saúde, ele também precisa aprender a atender a vítima, porque o curso é de APH, porra, não é um curso de tiro. Aí você fica lá, deixa o profissional de saúde fazendo atendimento e deixa o policial fazendo segurança. Mas que cacete de curso de APH que é esse? Entendeu? Então esse que é o problema. Tá? O objetivo desse vídeo era exatamente contextualizar, reforçar e pedir ajuda para vocês nesse sentido, né, de divulgar esse tipo de coisa,
para a gente parar de ter confusão nas coisas. Beleza? É simples, cara, é simples, tudo é simples. Não pode traduzir pelo Google, senão vai dar ruim. Muito bom. Vejo vocês na próxima, um abraço e fui. Até mais.